Paz do Senhor, igreja. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Mais uma oportunidade de louvar e engrandecer o nome dele. Eu vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia. 2 Crônicas 7:14. Nesse momento de distanciamento, nós estamos fazendo o nosso máximo para estarmos unidos, para estarmos conectados um com o outro. Então nós temos aí os grupos que nós estamos comunicando, colocando as nossas coisas lá, os recados, enfim. Então participem todos, é importante vocês interagir, é importante que todos estejam juntos nesse sentido também. Amém? Espero que você tenha aberto aí a sua Bíblia. Vamos ler juntos 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu vou repetir. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei os seus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, é importante entendermos que para ser abençoados, para ser alcançados, para ter a condição de viver as promessas, tem condição imposta pelo próprio Deus. E nós vamos ver que há uma exigência da própria palavra dele para nós ser enquadrado nesse termo, nessa situação. Primeiro é a gente reconhecer, nós precisamos reconhecer quem é Deus nas nossas vidas. E para reconhecê-lo, precisamos ter humildade. E ter humildade é se esvaziar de si mesmo, das suas convicções, do seu eu, é esvaziar da tua natureza humana e permitir que Deus de fato seja posto no centro em obediência à sua palavra. Todas as vezes que você obedecer, todas as vezes que você se humilhar, todas as vezes que você permitir Deus ser Deus na tua vida, na tua casa, no tocante àquilo que você faz como homem, pessoa humana, você se humilha e permite Deus te dar a oportunidade de viver as suas promessas. Então nós vamos hoje mudar nossa mente, virar a chave, entendendo que esse Deus, ele está de acordo com aquilo que vamos fazer hoje. Amém? Eu gostaria que você aí na sua casa fechasse os seus olhos. Se você tiver a oportunidade de chamar o seu irmão, sua mãe, seu pai, a pessoa que está do seu lado, esposa, namorado, enfim, para orarmos juntos é importante. Então faça isso. Se coloque diante do Senhor com a tua verdade, com a tua necessidade, porque é um momento de humilhação, de você se humilhar a Deus e buscarmos juntos. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai amado, unidos, ainda que seja por uma tela de celular ou pela internet de alguma forma. Eu não sei, Deus amado, da forma, Senhor, que teu povo, as famílias a quais estão nos ouvindo agora, se encontram, mas o Senhor conhece. Pai amado, eu quero colocar cada vida, Jesus, cada casa, cada lar, cada família, cada casamento, cada namoro, Jesus, noivados, Senhor, diante do teu altar nessa noite, ó Pai, pedindo a Deus que o Senhor faça, Senhor, com aqui, todos aqueles que buscam a tua face, seja de face encontrado. Ó Pai, eu peço, Deus, que o Senhor vá de encontro à necessidade, de forma a suprir, Jesus, aquilo que precisam. Pai, visita, Jesus, o coração de cada irmão que chora, que clama, que busca a tua face com toda a verdade, com todo o coração nessa noite. Peço, Deus amado, que os humilhados nessa noite sejam exaltados. Ó Pai, que o teu Espírito possa sim, Jesus, fazer morada em cada lar, em cada casa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, olha para a situação de cada vida, Jesus. Aqueles que se encontram, Pai amado, enfermos,
aqueles que se encontram, Deus amado, de diversas formas, doentes emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Entra com poder e glória, Jesus. Declara, Pai amado, que o Senhor é o Deus que pode curar, sarar, transformar, porque é nesse Deus que nós acreditamos, e é a esse Deus que nós nos humilhamos nessa noite, Pai amado. Ser conosco, nos encoraja, levanta o caído, Pai amado, acorda o que dorme, cura, Deus amado, o enfermo, Jesus, e declara, Jesus amado, por este tempo, ó Pai, que o Senhor, Deus amado, tem cura, poder e milagre, para que vivamos a plenitude da Tua vontade. Nós nos esvaziamos nessa noite, nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos entregamos para que este culto seja verdadeira adoração a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Esquecer aquelas lembranças antigas, zombaram de mim, lançaram palavras malditas, mas eu resisti, mesmo ferido eu estou aqui, não vou me calar, estou no deserto e vou te adorar. Tenta esquecer aquelas lembranças antigas, zombaram de mim, lançaram palavras malditas, mas eu resisti, mesmo ferido eu estou aqui, não vou me calar, estou no deserto e vou te adorar. Me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Me chamo Efraim, o tempo de Deus hoje chegou pra mim. Me chamo Deus se lembrou de mim, me chamo Efraim, o tempo de Deus hoje chegou pra mim. Tenta esquecer aquelas lembranças antigas, zombaram de mim, lançaram palavras malditas, mas eu resisti, mesmo ferido eu estou aqui, não vou me calar, estou no deserto e vou te adorar. Me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Me chamo Efraim, o tempo de Deus hoje chegou pra mim. Me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Me chamo Efraim, o tempo de Deus hoje chegou pra ti. Aleluias. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Feliz demais estar aqui, poder cultuar ao Senhor, mesmo que à distância nós temos comunhão, porque nós somos um só corpo e temos um só Espírito. Amém? Então você que está aí na sua casa, recebe essa palavra aí no seu coração, recebe esse louvor aí, cante conosco, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores. Amém? Glorificado seja Deus. Glorificado seja Deus. Oh.
Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, declare: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Diga: vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Sermos inundados por tua glória, Pai. Pai. Cante, você que está em casa, declare: não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, diga: eu provei e vi. Declare: eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh, oh. Cante: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar, porque é o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Ser consumidos por tua glória e bondade. Tua bondade. Diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
A paz para todos, shalom. Mais um momento de culto, mais um momento de adoração, mais um momento na presença do Senhor. E nessa noite eu tenho certeza, você que está aí do outro lado, na internet, assistindo este culto online, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai falar na sua vida. Nós temos hoje uma palavra de Deus, uma palavra que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, para trazer a você, para transmitir para você aquilo que Deus quer falar no teu coração, no meu coração, no nosso coração. Eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias em Mateus 14, versículo 22, somente o versículo 22, para nós meditarmos nesse momento. Abra sua Bíblia em Mateus 14, 22, é o texto que Deus preparou para nós nesta noite, nesse culto maravilhoso. Em nome de Jesus, nós já ouvimos o louvor, nós já adoramos a Deus, nós já oramos e agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Somente o versículo 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Vou ler mais uma vez. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Glória a Deus. Orem comigo. Senhor, nós oramos, nós neste momento colocamos o nosso coração diante do Senhor, os nossos corações diante do Senhor. Neste momento nós buscamos a Tua face, buscamos a Tua presença, buscamos do Senhor uma palavra de vida, porque nós sabemos que a Tua palavra é vida. Senhor, abençoa-nos nesse momento, abençoa todo ouvinte, todos aqueles que estão assistindo este culto que está sendo transmitido agora. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra penetre o coração, que a Tua palavra entre nos corações, que a Tua palavra transforme vidas, que o Senhor venha transformar a cada irmão, a cada pessoa, a cada irmã, Pai, neste momento, através da Tua palavra. Me usa também, Senhor, me usa para que a Tua palavra seja viva, poderosa, eficaz, para trazer transformação e mudança. Pai, nos abençoa neste momento, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém. Hoje eu fiquei durante o dia meditando, pensando, melhor dizendo, nesse texto. O tema da tempestade muito me atrai. Eu que estudo há muito tempo a cultura do Antigo Oriente, né, história de Israel, cultura do Antigo Oriente, teologia, né, do Antigo Oriente, a teogonia dos povos do Oriente Médio, do Antigo Oriente, melhor dizendo. Quando eu pego um texto como esse texto fala muito forte, ele fala alto no meu coração, ele fala poderosamente no meu coração, porque a linguagem da tempestade, ela era muito difundida no Antigo Oriente. O pensamento, a ideia teológica sobre tempestade, situação caótica, é muito corrente na cultura, na teologia do Antigo Oriente. Principalmente quando se trata principalmente porque está sempre relacionada à fundação de santuário, está sempre relacionada à fundação de uma cidade, por uma divindade, sempre está relacionado à criação do mundo. É por isso que nós vamos ver lá no Gênesis, no Antigo Testamento, no capítulo 1, que a Bíblia vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito ou o vento de Deus soprava violentamente sobre as águas. Soprava violentamente significa que havia uma tempestade
nas águas caóticas, antes do Senhor, ou de Adonai, de Yahvé, criar o mundo. Criar o mundo. Então isso é muito interessante, né? Quando a Bíblia diz que Verosher al pnei tehom, havia trevas sobre a face do abismo, e aí depois diz Veruach Elohim meracheft al pnei hamaim, ou seja, o Espírito vibrava, agitava violentamente as águas, o vento agitava violentamente as águas. Eu tomo essa narrativa como a exposição da situação de caos que ali havia antes de Yahvé começar, de Adonai começar a trabalhar a criação, a realizar a criação. Havia essa situação caótica. E a linguagem da tempestade, como eu disse, está sempre relacionada à criação do mundo, à edificação de santuário e à edificação de uma cidade. Você vai encontrar isso, por exemplo, no Enuma Elish, a narrativa cosmogônica ou a narrativa da criação dos babilônios, em que Marduk tem que enfrentar Tiamat, tem que enfrentar o caos, o Apsu, para depois criar, para depois edificar Babilônia, para depois o seu santuário ser edificado. É lógico que eu não estou colocando aqui comparações entre Gênesis e o Enuma Elish, mas eu estou dizendo para você que o caos antecede, a tempestade antecede uma grande criação, a organização de alguma coisa. A palavra bará, né, que é utilizado lá no Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. A palavra criou bará tem a ideia de arrotear um terreno, preparar um terreno, um local para a moradia. Para a moradia. Então, quando nós pensamos em bará, ou criar, né, na nossa língua portuguesa, mas o termo hebraico é bará. Quando nós pensamos em bará, nós pensamos na preparação, no arroteamento de um terreno, para poder, a partir dessa preparação, derrubando árvores, preparando lugar, construir uma cidade, construir moradia. Então, o que precede, ou o que está antes de bará, é uma situação caótica. É uma situação tempestuosa. E por isso que eu peguei esse texto e trouxe para vocês nesse momento, porque eu acho que fala muito conosco e tem muito a dizer à nossa alma, no sentido de produzir em nós esperança em Deus, confiança em Deus, de que Ele tem o domínio sobre toda a situação caótica, que Ele está acima de qualquer situação de caos ou qualquer situação tempestuosa, principalmente aquelas procelas nas quais nós não temos mais controle, dentro das quais nós já estamos à deriva, já não temos mais o que fazer. Aí vem o texto de Mateus 14 nos dizer que o nosso Deus está no controle de tudo. Assim como o Deus do Gênesis capítulo 1 estava no controle de tudo para criar os céus e a terra. E o que mais me chama a atenção é que o versículo 22, e foi somente o versículo que eu li, ele diz assim que Jesus ordenou, e alguns textos vão dizer que Jesus incitou-os. Eu gosto mais dessa expressão, Jesus incitou-os a entrarem no barco e atravessarem para o outro lado, enquanto ele ficava. Jesus não vai com eles, enquanto ele fica para despedir a multidão. É perceptível que Jesus faz isso intencionalmente. É perceptível que Jesus não vai porque é importante ele não ir, que Jesus não está com eles porque é interessante para Jesus que ele não esteja. Então o que Jesus faz? Incita, ó, pode ir, vai, entra no barco, atravessa para o outro lado, vai lá,
vai fazer a missão, enquanto eu vou ficar aqui despedindo a multidão. E o texto vai dizer que depois que Jesus despede a multidão, os apóstolos entram no barco e vão para o mar da Galileia, né, para atravessar para o outro lado. Enquanto Jesus fica, depois que ele despede a multidão, ele sobe para uma montanha, para um monte, para orar. A gente percebe que Jesus tem consciência, ele sabe o que viria, o que aconteceria. E isso é importante para nós, porque às vezes nós nos encontramos em situações que nós não enxergamos Deus. Nós nos encontramos em situações que nós não vemos Deus. Eu não sei se você está passando por isso, mas eu falo para você com experiência de vida. Momentos que nós procuramos Deus, situações difíceis que nós não sabemos aonde Deus está. Nós não sabemos porque Deus não está conosco. O fato dele ter deixado nós irmos sozinhos numa jornada da vida, na jornada da vida, ou em uma jornada da vida, ou em uma situação da vida, parece muito estranho para nós. Parece muito complicado para nossa mente. Porque há momentos na vida que para Deus parece estar ausente, que Deus parece não estar presente, que Deus parece ter nos deixado, que Deus parece ter nos abandonado, que estamos aparentemente numa solidão de vida religiosa, de fé. Porque a gente fala com Deus, nós clamamos a Deus, e a impressão que nós temos é que Ele não nos ouve e que Ele não nos responde, que Ele não está. Quantas vezes você fez uma oração, sabe-se lá, e disse: Deus, aonde tu estás? Vamos para o popular português, né? Cadê você, Deus? Talvez agora você está perguntando isso: cadê você? Aonde tu estás, Senhor? Cadê você? Eu já vivi isso. E sei o quanto é difícil quando nós estamos no meio do caos, no meio de uma tempestade, que nós já não temos mais capacidade de controle nenhum na navegação, quando nós já entramos à deriva, e nós nos perguntamos por que Deus nos deixou entrar numa situação tão caótica, tão difícil, tão complexa, tão complicada assim. E eu tenho certeza que neste momento essa palavra veio para falar com a sua vida, para o seu coração. E eu quero dizer também que para a nossa igreja, para Evangelho Pleno, esse texto ele vem me acompanhando desde 2018. Esse texto ele tem falado muito ao meu coração há um bom tempo. Latentemente ele tem falado no meu coração. E eu divido ele com vocês porque ele é profético em mim. Porque ele trata da minha história, da minha realidade, e eu consigo ler isso quando eu leio esse texto. Eu consigo ver isso quando eu leio esse texto. Jesus incita-os, e eles vão para o alto mar. E aí o texto vai dizer, Mateus 14 vai dizer, que no alto mar se levanta uma grande tempestade, uma procela violenta, ao ponto de que eles não têm mais controle do barco. Eles não sabem mais o que fazer. E olha que esses caras, eles eram homens que estavam acostumados a lidar com situações semelhantes. Esses homens eram pescadores, eram velhos pescadores, podemos dizer assim, eram hábeis pescadores. Mas eles se depararam com um tipo de tempestade que eles não tinham condição nenhuma, ou condições nenhuma de resolver, de solucionar, de sair dela, de escapar do perigo de morte, porque a tempestade representava, esse caos representava o perigo de morte. Inclusive, eu gostaria que você soubesse que é assim que os antigos orientais liam a ideia do caos. Caos é tudo aquilo que traz morte. Caos é tudo aquilo que traz, que aponta para o perigo da inexistência.
da inexistência. Quando Deus luta contra o caos, contra uma divindade luta contra o caos, Ele está lutando contra a inexistência. Então a tempestade, o momento caótico, é aquele que ameaça a tua existência, que ameaça a tua história, que ameaça a tua vida, que ameaça a tua jornada, que ameaça os teus planos. Mas nesta noite, Deus veio falar com você através dessa palavra. Qual é a tempestade da tua vida? Qual é o caos da tua vida? O que você está enfrentando no momento que você está dizendo: Deus, eu não consigo mais lidar com isso, eu já fiz de tudo, já tentei todas as maneiras, de todas as ferramentas que eu tinha, todos os recursos que eu tinha, tudo que eu podia fazer eu fiz, e parece que a situação não se altera para positivo, para melhor, mas vai piorando. Os ventos vão ficando mais intensos, as ondas vão ficando mais altas, porque a tempestade, ela é tenebrosa, né? Não sei se você já assistiu um filme sobre tempestade em alto mar. Tempestade é tenebrosa, tempestade mete medo. Na verdade, tempestade gera terror, pânico. E talvez você está já nesse ponto, nesse nível, mas Deus veio nesta noite trazer essa palavra para você, para dizer para você que Ele não perde os olhos de você. Ele não tira os olhos de você. Você não pode se perder do olhar de Deus e do cuidado de Deus. Esses caras estão em alto mar, no meio de uma procela, de uma tempestade, de um vendaval, sem controle, nenhuma técnica, nada que eles pudessem fazer podia tirá-los daquela situação. E como eu disse no começo, Jesus é quem havia incitado eles a irem, e Ele quis ficar. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser maduros, porque Deus não pode nos dar vitória por antecipação. É preciso a batalha para ver vitória, é preciso viver a situação para poder dizer que você venceu. Deus nos encaminha para tipo de experiências que no momento a gente não compreende. Deus nos encaminha para tipo de situações muito difíceis, eu vou dizer calamitosas até, que a gente não entende, a gente não compreende, e é nesse momento que a gente se sente solitário, espiritualmente solitário. Nesse momento é que a oração fica difícil de ser feita, que nós não conseguimos muito orar, que as palavras desaparecem, às vezes até a lágrima não vem mais, o choro nem vem mais. É nesse momento que você senta estarrecido e não sabe nem mais gritar por socorro, porque tudo que você tinha que ter feito, fez, e nada aconteceu. E talvez até mesmo clamar ao seu Deus você clamou, e parece, ou aparentemente, que Ele não ouviu. Mas Jesus estava orando, os apóstolos estavam sendo levados de um lado para o outro, ou melhor, sendo lançados, jogados de um lado para o outro pelas ondas ferozes e violentas. O vento soprava intensamente, a situação estava escura, porque era tempestade, tudo escureceu, e Jesus estava orando. E a Bíblia diz que quando aqueles apóstolos estavam numa situação que já era de deriva, eles olharam no meio das águas da tempestade, eles olharam no meio daquele vendaval, e de repente eles viram um homem que vinha caminhando sobre as águas. Aleluia. E eles ficaram com medo, pensando que era um fantasma. Ficaram espantados com aquele fenômeno. Mas aí Jesus gritou e disse: não temam, não temas, sou eu.
Sou eu. Não tenha medo, não fiquem inseguros, porque sou eu. E a Bíblia diz que naquele momento Pedro ousadamente gritou: se és tu mesmo, Senhor, ordene que eu vá ter contigo sobre as águas também. Aleluia. E aí Jesus disse para ele: vem. Isso é lindo. Uma palavra só de Jesus: vem. E a Bíblia diz que Pedro foi, colocou o pé e saiu andando sobre as águas. Aleluia. Aleluia. Se Jesus não tivesse incitado os discípulos a irem para o outro lado, pegar o barco, entrar no barco, atravessar para o outro lado, essa experiência não estaria sendo narrada a você agora. E os apóstolos também não teriam esse tipo de experiência na sua trajetória de vida e fé para futuramente poderem andar sem Jesus na história. Porque Jesus sabia que o seu ministério seria curto e que haveria um momento que ele não estaria mais presente fisicamente com os apóstolos. Então ele precisava sujeitar os apóstolos a todas as experiências possíveis que gerassem nesses apóstolos fortalecimento, experiência, solidez, confiança, fé, fidelidade, esperança. Então Jesus submete os apóstolos a essa tempestade, permite que eles vivam esse momento caótico para depois experimentarem o milagre, para que quando ele não estivesse presente, como ali ele não estava presente, eles soubessem que Jesus jamais perderia eles de vista. Mesmo não estando mais na terra, estaria com os olhos fitos neles, estaria pronto a partir para o socorro dos seus servos, dos missionários da fé. E Deus vem dizer para você que essa tempestade, ela não vai te devorar, ela não vai te destruir, ela não vai acabar com a tua vida, ela não vai. Confie que, embora você sinta que Deus não esteja presente, embora nesse momento você esteja confuso, porque Deus não te responde, porque o milagre não acontece, ou porque, sei lá, você já orou, já pediu, já clamou, e em vez de a coisa melhorar, parece que vai se intensificando cada vez mais o mal. Mas essa mensagem vem para você, para a tua vida, para o teu coração, para te dizer: Deus está te vendo, Deus está te assistindo, e Ele não vai deixar que o caos destrua a tua vida e a tua história. Aleluia. Diga amém aí onde você está. Ele não vai deixar. Na hora certa, no momento certo, as coisas vão se alterar na sua vida. No momento certo, Deus vem. Na hora certa, Deus vem. No momento exato, Yeshua vai vir ao seu socorro e em sua direção. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, acredita. Evangelho pleno, acredita. Eu sei que muitos questionamentos vão surgindo, muitas perguntas vão surgindo. Eu agora estava falando que o Espírito Santo vem e ministra para mim assim: fala sobre medo. Porque às vezes o que nós esperamos é que, por sermos servos de Deus, é que nós sejamos corajosos em tudo. E essa é a maior mentira que alguém ensinou para você. Essa é a teologia mais falsa que alguém pode desenvolver. Que na hora da tempestade, na hora da procela, na hora do vendaval, na hora que o barco está afundando, na hora que a coisa está feia, você tem que ser o cara que não sente nada. Não, você é gente, você não é um robô. Quando Jesus diz: não temas, sou eu, Ele não está dizendo para eles não temer. Ele não disse para eles não temerem enquanto Jesus não estava. Ele disse para eles não temerem porque agora Ele chegou. Porque antes de Jesus chegar, eles estavam com certeza em pavor.
Eles estavam com certeza, quando eles percebem que não tem mais o que fazer, que não há mais nenhum recurso, que eles estão à deriva e que eles vão afundar e que eles vão perecer, com certeza o que bate é o medo, o que bate é o desespero, o que bate é o pavor. Isso é natural, isso é comum. E Deus sabe que isso é natural. E Jesus queria que eles sentissem esse medo natural, para depois entender que embora o medo venha, embora a insegurança venha, embora a angústia venha, mas Jesus, independente do medo, independente da tua insegurança, independente da tua fragilidade, se nesse momento da luta você não tem tanta força assim, não sinta vergonha, sabe por quê? Porque Jesus te entende. Como diz a Bíblia em João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe por que ele se fez carne? Para mostrar para você, ou melhor, para experimentar o teu humano, o meu humano, o nosso humano. E também para dizer para nós, quando o verbo se faz carne, ele está dizendo para nós que ele entende o que é ser humano. E quando ele entende o que é ser humano, ele entende as fraquezas, as limitações, as dores, os sofrimentos, os medos e as angústias. E é por isso que ele se encarna. É por isso que ele encarna, morre na cruz, para dizer para mim e para você: eu entendo, eu sei. Quando Jesus vê que eles estão apavorados, no meio daquela procela, aí ele levanta do monte. Eu estou agora criando um ambiente que o texto não narra, mas ele sai daquele monte, ele levanta da sua oração e ele desce e começa a andar sobre as águas. Sabe por quê? Porque aonde você não pode mais, Deus pode. Aonde você não vai mais, aleluia, Deus vai. Mas antes de Jesus ir, esses apóstolos haviam feito tudo o que podiam. Mesmo com o coração apertado, mesmo em pavor, eles lançaram mão de toda a experiência que eles tinham como pescadores para tentar reverter a situação, para tentar lidar com a situação. Vamos dizer assim, com o coração na boca. Eles estavam lutando com o coração na boca para sair daquela situação. E quando Jesus percebe que o caos está prevalecendo, que a tempestade está prevalecendo, ele desce e vai de encontro aos seus discípulos. Aleluia. Meu querido, na hora certa Deus vem. Minha irmã, na hora certa Deus vem. Meus irmãos da Pleno, não deixe o caos criar em você um afastamento de Deus. Não deixe a situação, essa situação incompreensível, incognoscível, dizer para mim, para você, para nós da Pleno, que é o nosso fim. Porque é isso que o caos quer fazer, dizer que é o nosso fim. Mas Jesus nos coloca em certas experiências para nos fazer melhores para uma nova história, para um novo começo, para uma criação, aleluia, para transformação, para a vida. Deus não nos submete à experiência com a intenção de morte. Ele nos submete às experiências nesses níveis, ou nesse nível, com a intenção de vida, de construção, para que lá na frente nós tenhamos algo a contar, a dividir, a espalhar e a transmitir para outras vidas. Como hoje nós estamos aqui lançando mão de um texto, de uma história, de uma narrativa, de uma experiência de homens que seguiam a Jesus. Hoje nós lançamos mão disso, e isso serve como motivação e alimento de fé para a nossa alma, para alimentar a nossa esperança. Então eu digo para você, para todos nós, aleluia, que na hora certa Jesus vem.
Pare de se questionar, para de perguntar, para de se culpar, para de culpar também, porque às vezes nós não estamos na tempestade, mas nós vemos alguém na tempestade e nós começamos a criar argumentos culposos, começamos a lançar culpa, começamos a criar julgamentos, achamos que sabemos o que Deus sabe, achamos que o nosso pensamento é o pensamento de Deus. Nós achamos que o nosso olhar e a nossa visão das coisas é o mesmo olhar e a visão de Deus. E aí nós começamos a julgar a situação que o outro está vivendo, o caos que o outro está vivendo, e nós não sabemos que tudo isso pode estar sendo apenas um tipo de experiência que Deus quer que nós passemos, ou que a pessoa passe. Então não entre nessa. Você que gosta, né, de achar alguma coisa sobre a vida dos outros, sobre o particular dos outros, ou sobre a situação difícil dos outros, pare de achar, porque só Deus sabe. E você que está dentro dessa situação e que também está achando que você é culpado, que você fez alguma coisa errada, que você está nessa porque você vacilou e porque você não presta, enfim, para com isso também. É hora de você continuar acreditando ou passar a acreditar novamente que Jesus não perdeu você de vista. Ele sabe, Ele conhece, e na hora certa Ele vai vir. Vai vir ao teu encontro, vai vir para a tua história, vai vir para mudar a sua vida, meu irmão. A tua história vai mudar, a sua vida vai mudar, e eu quero profetizar, eu quero profetizar neste momento, eu quero abençoar a Evangelho Pleno e dizer que na hora certa Jesus vai vir, na hora certa vai acontecer. E quando nós chegarmos do outro lado, nós não seremos mais os mesmos, diz o Senhor nesse momento, através da sua palavra. Quando nós sentarmos e tivermos passado por essa situação, atravessado a situação, nós vamos dizer, meu Deus, nem parece que nós passamos por aquilo. Como é que eu consegui? Como é que nós conseguimos passar por tudo aquilo, vencer tudo aquilo? Isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque a procela, a tempestade, ela vem, os tempos tempestuosos vêm, mas não para tirar-nos da existência ou acabar com a nossa história, mas para tornar a nossa história mais significativa e mais legítima em Cristo Jesus. Aleluia! Para mostrar para nós que nós temos um Deus, que o nosso Deus nos ama, e que nós não estamos sós, e que Deus nos ajuda a construir o nosso mundo e a nossa história, que é o criar de Deus. Aleluia! Essa tempestade será um criar de Deus para nós, será um criar de Deus para você, será uma nova história para a sua vida, e será um grande testemunho de vitória para muitas outras vidas, em nome de Jesus. Então, abra o teu coração, tenha esperança e acredite que tudo passa. Tudo passa. E essa tempestade vai passar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Que Deus os abençoe. Eu gostaria que agora você abrisse o seu coração, que você fechasse os seus olhos e que você deixasse o Espírito Santo tocar você aí aonde você está. Que você deixasse o Espírito Santo te visitar nesta hora. Que você deixasse Deus entrar na tua casa. Que você deixasse Deus entrar, que você deixe Deus entrar na tua família. Que você convide Jesus a entrar na tua história. Que você convide Jesus a entrar na tua jornada e fazer mudança. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você. Eu quero buscar a Deus pela tua vida. Senhor, meu Deus, a tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi transmitida aqui nesse momento, para pessoas que estão sentadas, assistindo, pessoas carentes, pessoas que estão, Pai, precisando muito de esperança
Esperança por causa desse momento de pandemia no Brasil, no mundo. Esperança porque outras situações, porque não é só a pandemia, tem pessoas vivendo inúmeras situações complexas, situações desesperadoras, Deus, e que precisam de um milagre, precisam de uma solução, precisam de uma resposta. E eu quero neste momento orar e pedir que o Senhor visite a casa, que o Senhor visite o coração, que o Senhor visite a história dessas pessoas e que o Senhor abençoe essas vidas, para que elas possam sair do meio dessa tempestade e que elas possam dizer: Deus esteve comigo no meio da tempestade. Deus visita, cura, liberta, transforma e abençoa. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe. Na sua casa, aproveite, abra Mateus 14, lê do versículo 22 em diante, veja toda a história, leia, agora que eu terminar, abre a Bíblia, já lê, já se auto-ministra, fala: eu creio, Jesus vai vir, a tempestade vai passar e nós não vamos morrer, nós não vamos perecer. Eu não vou tratar aqui no texto sobre Pedro, porque não é o que me interessava neste momento, espiritualmente falando, sobre Pedro andar sobre as águas. Basta você saber que ele andou, afundou um pouquinho depois, mas amém, está valendo, né? Pelo menos ele teve a experiência de andar alguns metros, né? E andou. Mas não é sobre isso que Deus quer falar. Deus quer falar sobre o seu medo, sobre a sua tristeza, sobre a tua situação, sobre a complexidade e a dificuldade de entender o que você está vivendo. Dificuldade para você entender. Amém? Mas não precisa ficar se debatendo na busca de uma razão, de um motivo em você mesmo. Porque de repente a tua experiência dolorosa tem uma razão em Deus e um motivo em Deus, uma razão que só Ele sabe. Mas uma coisa eu posso dizer para você: Deus é fiel, é amigo, Jesus é bom, é amigo, não te deixa só. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe todos vocês, que a graça de Deus seja com vocês e vos dê uma ótima semana. Shalom Alekulam, fique com Deus, que Deus guarde a todos. Um abraço, um beijo, fique com Jesus. Amém.